O que hoje em dia se chama de cultura constitui-se de três coisas: a indústria de diversões públicas; B, o aparato de engenharia social e a mestragem ideológica; e C, a base de sustentação econômica de milhões de universitários semiletrados, incapazes de qualquer atividade produtiva. Essas três monstruosidades convergem na busca de uma finalidade única: a redução da espécie a um rebanho de beócios autossatisfeitos que acreditam exercer o máximo de liberdade individual precisamente no instante em que se curvam com o servilismo bovino às instruções da cultura. A base material da existência desse fenômeno é a perfeita harmonia de interesses entre o grande capital e a mentalidade revolucionária. Isso aqui é da mais alta importância. Esta mentalidade revolucionária vive somente para a destruição e não poderia subsistir por um único dia sem ser absorvida e integrada na racionalidade capitalista que da boca para fora ela professa odiar. Bom, é sabido que todos os experimentos comunistas do mundo deram um prejuízo desgraçado. A própria União Soviética só subsistiu durante 60 anos graças à ajuda americana e, no fim, se realizou a profecia do Ludwig von Mises de que numa economia totalmente planificada, onde não existe mercado, né, as coisas não têm preços. Não tendo preço, não é possível fazer cálculo de preço. Se não é possível fazer cálculo de preço, não é possível fazer economia planejada, portanto, não há socialismo algum. A hipótese de que uma equipe de gênios pudesse antecipadamente, né, prever ou inventar o preço de tudo, vamos dizer, desde de aviões supersônicos até agulhas, né, é absolutamente inviável. Então, se não tem cálculo de preço, a economia planejada é uma ficção. Resultado, hoje nós sabemos que todas as estatísticas econômicas da União Soviética eram totalmente inventadas. Não é que eles maquiavam para melhorar a coisa. Não, a estatística não existia. De maneira que a história da economia soviética ela é vamos dizer, continua sendo um mistério. O maior dos mistérios é como é que apareceram tantos milionários de repente, se não havia propriedade privada dos meios de produção. De repente aparece um bando de milionários. Eu só posso concluir que esses camaradas já eram milionários antes. Quer dizer, você tinha lá uma boa parte de economia privada, ilegal, mas que estava lá funcionando e que no fim era a base da economia soviética. Então, o socialismo como proposta econômica é uma coisa totalmente inviável. Os únicos socialismos, entre aspas, que dão certo são assim, países capitalistas altamente desenvolvidos que depois de ganhar um dinheiro maluco com o capitalismo liberal decidem então criar lá uma previdência social, uma legislação, uma não sei o que, e chama isso de socialismo, como é o caso da Suécia. E que mesmo assim a Suécia já decidiu moderar com esse negócio de Estado paternal e privatizar um montão de coisa. Então, mas economia socialista, economia comunista é besteira, melhor não falar. Isso não existe, tá certo? Então isso quer dizer que se há uma coisa que os capitalistas não precisam temer é o advento da economia socialista. Eles não se preocupam com isso absolutamente. A economia capitalista, na medida mesma em que a sua eficiência prodigiosa faz dela uma atividade autônoma, apta a prescindir dos fundamentos éticos e religiosos que a possibilitaram de início, mas ciente, por outro lado, de que a estatização completa dos meios de produção é uma impossibilidade pura e simples, encontra na mitologia revolucionária uma substância ideológica pronta para ser industrializada e repassada às multidões sem o menor risco de que a coisa desemboque num comunismo. Então, você veja, por exemplo, você pega a história, né, de um empresário comunista. Pega aí o Henri Masperot, na França, né, um editor comunista. Talvez o maior editor comunista que tinha na França. Né. Então ele ficou pregando o comunismo durante 60 anos. Ele conseguiu implantar o comunismo? Não, mas ele conseguiu ficar bilionário. Né. Esta é a carreira, né, de todos os propagandistas do comunismo no hemisfério ocidental. Eles não conseguem implantar o comunismo, nem mesmo quando oficialmente você diz agora é um regime comunista. Não, não é ainda é um capitalismo. Então, o número de comunistas que subiu na vida com a indústria, vamos dizer, dos símbolos revolucionários é uma coisa enorme, é uma parte integrante do capitalismo. A tal ponto que praticamente todas as grandes empresas decidiram absorver isso aí. Então, né, vender disco de
música de protesto, vender figurinha do Che Guevara, fazer filme do Che Guevara, etc. Então, por exemplo, a indústria do filme revolucionário em Hollywood é 90% da produção de Hollywood é filme revolucionário. Com isso eles fazem a revolução? Não, mas eles ganham dinheiro maluco e sobem na vida. Eles são a classe dominante. As pessoas são, de fato, a classe dominante. Né? A inviabilidade econômica do... por outro lado, né, dentro da própria atmosfera capitalista, acaba por entrar, vamos dizer, uma mentalidade puramente pragmatista e materialista que rejeita as bases morais do capitalismo inicial. Cristianismo, ética judaico-cristã, etc, etc, etc. E faz com que a própria mecânica do capitalismo se transforme num substitutivo da ética. Então a ética passa a ser puramente a eficiência prática. Isso aí passa a ser o critério supremo. Então o capitalismo se esvazia de todos os seus valores morais e absorve os valores e símbolos da revolução, né? Que ele transforma, então, vamos dizer, numa mercadoria altamente consumível, que hoje constitui 80%, 90% da produção, entre aspas, cultural no mundo. A inviabilidade econômica do comunismo e o vazio cultural do capitalismo encontram numa simbiose macabra o meio de compensação mútua que dá aos revolucionários o acesso à prosperidade e conforto e aos capitalistas o meio de perpetuar-se como classe dominante mediante a exploração inteligente do seu próprio aviltamento. Quer dizer, capitalistas que ganham rios de dinheiro acusando os capitalistas de serem exploradores dos pobrezinhos, de serem assassinos, de serem perseguidores de gays, assassinos de mulheres, etc, etc. Eles ganham dinheiro com isto. Então, cada um entrou nessa combinação com aquilo que tinha. Quer dizer, o capitalismo tem os meios, né, mediante a administração racional, criar riqueza, prosperidade. E o pessoal comunista tem o quê? Tem o discurso ideológico, tem toda a mitologia. Tá certo? Então, eles fizeram a simbiose. Vamos ganhar dinheiro com isso. Então, ganhando dinheiro a rodo. Tá certo? Então, quer dizer, nós temos que largar esse estereótipo de que um sujeito capitalista é a favor dos valores do capitalismo. E de que, portanto, ele deve ser um inimigo do comunismo. Né? E as pessoas até acham alguma incoerência quando esses capitalistas protegem os comunistas. Falam, não tem incoerência nenhuma. É evidente que é assim. Agora, tem pessoas que já perceberam que isso era assim 50 ou 60 anos atrás. E disseram, vamos fazer exatamente isso, e estão fazendo. Então, é o tal negócio. Eles não criam o comunismo, mas eles transformam o capitalismo no inferno. Neste processo, é evidente que a ideologia, o discurso comunista, ele perde toda a substancialidade própria. Ele é apenas mercadoria. Ele é apenas uma coisa para estimular a imaginação das multidões, para ser vendido e fazer dinheiro. Ele não tem mais nada a ver com a realidade, tá certo? E, portanto, ele não tem nada a ver com a transformação da economia de capitalista em socialista. Você pode procurar no mundo inteiro, em todo o falatório comunista hoje, você não encontra um projeto de como nós construímos o raio do socialismo. Eles hoje só falam de feminismo, de movimento gay, né, de terceiro-mundismo. É só essa rede de protestos diversificados e inconexos. Inconexos ao ponto da total incoerência, de você pregar, por exemplo, o feminismo e o islamismo ao mesmo tempo. A esquerda, na França, por exemplo, ela fomenta as duas coisas ao mesmo tempo. Nós somos feministas, gaysistas e islamistas.